Encontrar vocês é sempre uma alegria. Hoje a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. Confesso que não foi muito fácil pensar na gravação desse vídeo, haja vista o ocorrido agora no Iraque com a destruição do museu por lá, com tantas peças do período em questão. Enfim, vamos pensar, Mesopotâmia, nós temos meio, Potâmia, dois rios, no meio de dois rios, Tigre e Eufrates. Por acaso Eufrates também é um nome muito bonito, porque significa do grego a boa colheita, a fartura. Nós temos aí, a priori, dois espaços para considerar, né? O norte, onde ficam os assírios, e o sul, onde ficam os sumérios, ou Baixa Mesopotâmia. Quando a gente pensa nesse povo dos sumérios, tem muita coisa para a gente considerar. Primeiro porque aquela região era muito pantanosa, e eles fizeram disso uma grande virtude para o espaço, porque conseguiram construir diques e canais de irrigação, que fez dali uma terra muito fecunda. Inclusive a sementeira, a colheita era tão próspera que era um assombro para a época. Eles tinham umas palmeiras muito interessantes, tinham cereais muito interessantes, e isso vai fazer com que esse povo seja muito visado. Acredita-se que os sumérios seja um povo que tenha vindo do Turquestão, ou de terras mais distantes. Nós não podemos falar que eles são semitas, como os assírios o são. E aí o que vai acontecer? Eles vão desenvolver tanto que vão até criar tijolos a ponto de edificar grandes prédios em formato piramidal, é óbvio que escalonado, não como as pirâmides que eram chamadas de zigurate. Também essas placas de argila que eles vão fazer já vai ser o que? O berço para os primeiros textos escritos, é a escrita cuneiforme, começando por aí. É fato que os assírios ficaram com muita inveja, e como eles eram muito brutais, eles não tiveram medo de entrar por ali além, invadir tudo, e aí a coisa foi se complicando em nome de tantas disputas e lutas. Nós sabemos que foi Sargão I que vai unificar toda essa região, e Sargão II vai ser quem vai montar uma capital em Nínive. Mas nós vamos ter um agregamento cultural muito grande entre os babilônicos, sobretudo porque nós pensamos em normalmente dois homens, né? Para as artes, eu não tenho como não falar primeiro de Nabucodonosor, porque ele vai construir o que nós consideramos uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que vai ser o Jardim Suspenso da Babilônia, que é um verdadeiro zigurate com alguns espelhos d'água. Acredita-se que ali a água ela era fluida, passadiça, e com vários jardins para agradar a sua amada. Também levantam suspeitos que ele tenha feito a Torre de Babel. As pessoas normalmente me perguntam como é que funciona essa pirâmide escalonada. Normalmente são 3 degraus, sendo a parte de baixo servindo para um armazenamento, para serviços gerais. Depois nós vamos tendo, é óbvio, classes sociais ditas superiores a cada degrau que se sobe. Considerem, naquela época, o chefe de Estado, portanto o rei, o monarca, não era Deus. Ele era um representante mas não é como no Egito. Então é um pouco diferente essa condição. Também gostaria de falar para vocês que eles tinham um politeísmo bem bacana. Vocês vão me ver falando de Ishtar por conta de um portal forrado numa cerâmica azulada, também com tijolos de lápis lazuli, que era fantástico. Eu prefiro falar lápis lazuli, tá? Eu aprendi lápis lazuli, não dou conta desse lazuli, mas que era fantástico. E que chamava atenção pelos desenhos com relevo, com pormenores muito interessantes. Enfim, também gostaria de lembrar de Hammurabi, por conta do código, com as leis de Talião. Porventura, o homem não é Talião. Talião não é com letra maiúscula, é letra minúscula, vem de tal e qual, né? Uma pena aproximada, de onde deriva, inclusive, até os dias de hoje, a ideia da ordalha, que é na hora que o homem usa de algum fenômeno físico para tentar criar uma prova para o que é certo e para que é errado dentro de um processo de julgamento. Então é muito interessante como a ordalha da água amarga que davam para as mulheres beber caso elas tivessem feito alguma coisa errada dentro do casamento. Só que era uma água venenosa, então elas morriam mesmo, né? Essas coisas que vão perdurar até na cultura ocidental ao longo da Idade Média e que acho que até hoje em alguns pontos. Mas enfim, voltando lá, nós temos uma escultura muito interessante também, a de relevo,
tá bem? E a de vulto. A relevo normalmente entalhadura na parede, com muitos animais e guerreiros. E isso vai entrar até o mundo dos acádios e vai ser assim, com uma perfeição da forma, normalmente cabelos muito pormenorizados, a indumentária muito pormenorizada. Mas eu quero que você lembre que uma das figuras mais famosas não é a do relevo, porque é verdade, placas territoriais são importantes, as estelas funerárias, que são aquelas placas que fecham a zona funerária, é importante, mas mais do que isso, são os orantes que aparecem nos livros de história, normalmente vultos, não é mais em relevo, é vulto, não tem uma personalidade, uma identidade nominada, com os olhos muito grandes, né, uma boca miúda e as mãos todas assim apertadinhas em oração. Então o orante é a peça mais famosa da Mesopotâmia. Quero que você lembre, vamos ver os zigurates, vamos ver o portal de Ishtar, vamos investigar Jardim Suspenso de Nabucodonosor. Aproveita e vê a ópera de Verdi, você não vai perder nada. Fantástica, século XIX, fantástica. E depois observem os orantes, quer sejam monarcas, quer sejam homens comuns, também com muitas faces de homens poderosos feitas em metais. Gente, um beijo, era uma cápsula, tô aqui para lembrar e para deixar o meu carinho. Tchau!